Elizabeth, boa tarde, bem-vinda ao Tom Maior. Obrigada. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Elizabeth, obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Para a gente começar a nossa conversa, Elizabeth, antes de falarmos a respeito do projeto, o emprego, projeto Emprego Apoiado, que vai ser lançado na próxima semana, queria que você contasse um pouco para a gente a respeito do Fórum Goiano de Inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, Na semana que vem o Fórum completa, então, 10 anos. Queria que você compartilhasse aqui com a gente, como que é a atuação do Fórum, quais as conquistas, os trabalhos desenvolvidos aí ao longo desse período. Bom, o Fórum ele surgiu, igual você disse, há 10 anos atrás, surgiu da necessidade de colocarmos pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque até então era pouco, a contratação das pessoas com deficiência. E nesse período de 10 anos, nós tivemos aí várias conquistas, já tivemos... Hoje, o Fórum, ele agrega tanto o empresariado quanto o poder público e as entidades de defesa das pessoas com deficiência. Então, hoje, dentro do Fórum, nós temos o empresariado, temos o poder público e as entidades para pessoas com deficiência. Por exemplo, Ministério Público, nós temos a Pestalozzi, a DAP, a PAI, todas as pessoas que lutam por causa e pela causa da pessoa com deficiência. Elizabeth, nesses 10 anos, quais foram as principais realizações do Fórum? A gente tem uma média de quantas pessoas foram atendidas nesse período? Nós temos, exato, eu não consigo te falar, mas uma média de mais de 6 mil pessoas com deficiência nós já conseguimos ajudar, E dentre as conquistas, nós temos seminários, temos congressos, emendas, que a gente ajudou a construir. Então, o Fórum hoje, ele é bastante atuante. Elizabeth, na sua avaliação, já são 10 anos aí de trabalho no Fórum, ainda há muitos paradigmas a serem quebrados, preconceitos em relação à diversidade, à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ou na sua avaliação também, nesse período aí, há muitos avanços também? Quais são os principais desafios quando a gente fala aqui, na nossa realidade no Brasil, de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Desafios, eu vou ser sincera para você, é uma palavra que nós, pessoas com deficiência, quando eu falo nós, pessoas com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência, desafios nós temos todos os dias na nossa vida. E temos desafios, mas também nós temos conquistas, Hoje, para você ter uma ideia, dentro de Goiás, em Goiás, nós temos aí 1.040 empresas em todo o território goiano, com mais de 100 empregados, que são aquelas empresas que precisam atingir a cota legal. Hoje nós precisamos contratar 15.581 pessoas com deficiência. Desses 15 mil que as empresas precisam cumprir cota, para você ter uma ideia, nós temos só 7.400 empregados. Hoje, Goiás atinge 48,4% da cota. É um avanço? Para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, Goiás ela tinha o cumprimento da cota legal em 27%. Hoje nós cumprimos 48%. Então, eu acredito que o Fórum ele contribuiu mostrando para o empresário, que é
na verdade é o nosso foco, né? Porque ele é que vai contratar a pessoa com deficiência, mostrando para o empresário o que você disse, né? Que a pessoa com deficiência, ela deve ser vista além da deficiência, né? Os gestores de RH, a gente prega muito isso aí com os gestores de RH, para que eles vejam o profissional que ele vai contratar não pelo cumprimento de cota. Eu tenho um sonho, isso é um sonho meu, né? De um dia não precisarmos da lei de cotas, o empresariado não ter uma lei que o obrigue a contratar a pessoa com deficiência. Olha o tanto que seria legal, né? A pessoa ser contratada porque a empresa resolveu contratar a pessoa com deficiência e não porque tem uma lei que o obriga na contratação. E, Elizabeth, você falou aí a respeito da legislação, né, da lei de cotas. Queria que você explicasse para a gente, né, o que diz, o que determina a lei de cotas e se, como você disse, que gostaria que ela não existisse, né, que as empresas contratassem sem a necessidade dessa obrigação imposta, então, pela legislação. O que precisaria, então, melhorar, né, para a gente conseguir chegar nessa realidade? O que a gente ainda precisa fazer, né? Não só as empresas, mas eu falo talvez de outras políticas públicas, né? Na sua avaliação, o que precisa ainda ser feito? Políticas públicas sempre, né? Porque eu vou te dar um exemplo simples. Hoje, uma pessoa com deficiência não é simplesmente sair de casa e trabalhar. Não é só isso, porque a partir do momento que ela sai de casa, se ela não tem um carro ou se ela não tem uma moto, ela vai precisar do ônibus, né? E nem sempre esse ônibus ele está preparado para poder receber essa pessoa. Então, políticas públicas a gente sempre vai precisar. A gente precisa desse incremento, né, de melhorar os ônibus. Para você ter uma ideia, nós temos pessoas cadeirantes que o motorista simplesmente não para ele no ponto de ônibus. E as empresas, o que as empresas fazem? Elas contratam as pessoas com deficiência para trabalhar também, que é um outro agravante que nós temos, para trabalhar também somente em vagas chão de fábrica, né? Que vai ganhar aí, no máximo, o salário mínimo. Então, isso também agrava, né? E faz com que a pessoa com deficiência não procure trabalhar, né? Elizabeth, e nesses 10 anos, essas empresas, elas evoluíram, nem que seja um pouco, né? Com o passar desses 10 anos, para pensar em não contratar apenas para cumprir uma cota de pessoas com deficiência? Isso está mudando, mesmo que de forma gradativa? Graças a Deus, sim. Nós temos empresas que hoje elas cumprem a cota. Tem várias empresas que estão até com excedente de pessoa com deficiência, né? Tem essa valorização. A partir do momento que o empresário ele quebre paradigma, né? Ele deixe de observar a deficiência e passe a observar a capacidade que a pessoa com deficiência tem, eu acredito que isso aí tende a aumentar. Nós temos várias empresas que cumprem a cota. Inclusive, no aniversário do Fim de Poder, no dia 28, nós vamos fazer questão de certificar essas empresas pelo cumprimento da cota legal. Elizabeth, a gente está falando aqui, né, sobre o fórum e também sobre esse projeto Emprego Apoiado que vai ser lançado, então, no dia 28, né, na próxima semana. Conta aqui pra gente como que esse projeto vai funcionar, né? Ele vai auxiliar ali, vai viabilizar a inclusão de pessoas nos postos de trabalho, vai atuar ali na preparação, no acompanhamento também, né, no mercado de trabalho. Conta um pouco mais pra gente a respeito desse projeto. Para vocês terem uma ideia, o emprego apoiado,
o projeto, né, que o Fim de Poder tem em parceria com o Ministério Público, porque, na verdade, esse projeto, ele é do Ministério Público e o Fim de Poder abraçou essa causa pelo que nós temos, né, que as entidades de defesa das pessoas com deficiência têm a ganhar com esse projeto. Em Goiás, ele é inovador, não existe emprego apoiado ainda lançado em Goiás, né? E qual que é o diferencial do emprego apoiado? Ele traz para as empresas, ele mostra para as empresas que ele pode contratar uma pessoa com uma deficiência mais severa. Para vocês terem uma ideia, nós temos empresas que não contratam a pessoa surda, não contrata a pessoa cadeirante, né, síndrome de Down. Então, o projeto Emprego Apoiado ensina a empresa a contratar uma deficiência mais severa, né? E qual que é o diferencial dele? O diferencial do emprego apoiado é que ele trata a pessoa, né? Eu tenho a pessoa, eu pego essa pessoa, levo para a empresa e dentro da empresa cria-se a vaga e faz a partir daí o acompanhamento. Porque o projeto Emprego Apoiado vai trazer para Goiás também o consultor de emprego apoiado. Então, esse consultor, qual que é o papel dele? Ele vai auxiliar a empresa na contratação daquela pessoa em tudo que ela precisar. E, Elizabeth, como que a pessoa, né, com deficiência que quer, né, ingressar no mercado de trabalho, ela pode fazer parte do projeto, né? Como ela pode saber mais informações e fazer parte, né, conseguir ingressar no mercado de trabalho através do projeto Emprego Apoiado? Dentro do Fim de Poder, nós temos todas as entidades de defesa, né? Seja ela deficiência física, visual, autismo, intelectual. Hoje, nós somos, o Fim de Poder, na verdade, ele é um suporte tanto para as entidades quanto para as empresas. Então, a empresa que precise contratar uma pessoa com deficiência, ela passa a vaga para o Fim de Poder e nós fazemos aí, replicamos essa vaga entre as entidades, né, onde as empresas recebem aí os currículos para a contratação. Elizabeth Campos, coordenadora, né, do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. Muito obrigada, né, pela disponibilidade, por conversar conosco aqui no Tom Maior. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. E daqui a pouquinho no nosso